Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre 10 dicas para quem quer criar um hábito de leitura. Apesar de eu ser uma pessoa que leio muito, eu demorei muito tempo para conseguir criar um hábito de leitura e essas 10 dicas foram 10 dicas que me ajudaram quando eu estava criando o meu hábito, né? Então, eu acho que elas vão ajudar vocês a criarem um hábito também. A primeira dica é: saiba escolher qual é o tipo de livro que você gosta e qual é o tipo de livro que você vai ler. A partir do momento que você entende qual é o tipo de livro que você gosta e a partir do momento que você presta atenção, né, e sabe escolher quais vão ser os próximos livros que você vai ler, isso ajuda demais, porque aí você vai constantemente estar escolhendo, você vai constantemente fazer boas escolhas, né, e aí consequentemente você vai acabar lendo livros que você vai estar gostando, né? E quando a gente lê livros que a gente gosta, a chance da gente acabar criando o hábito é infinitamente maior do que quando a gente lê livros que a gente não gosta. Então você precisa entender, presta atenção nos livros que você gostou ao longo dos anos, né? Olha pra trás, vê quais livros eu gostei. E aí, a partir desse momento, você vai pensar assim: o que esses livros têm em comum? Quais são as características em comum desses livros? E aí você vai descobrir qual é o tipo de livro que você gosta e, consequentemente, você vai fazer melhores escolhas de livros pra ler no futuro. Quando eu digo tipo de livro, eu não tô me referindo especificamente ao gênero, tá? Eu posso estar falando também de autor, de estilo de escrita, posso estar falando do conteúdo, né? Porque às vezes você pode ter um livro, por exemplo, uma fantasia e uma biografia que vão falar sobre o mesmo tema, às vezes racismo, né? Por exemplo, Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, e o Cartas para Marte, da Nick Stone, são dois livros de gêneros diferentes que falam sobre o mesmo assunto. Então, é importante você pensar em tudo além do gênero. Então, os tipos de livro que eu gosto. Eu gosto muito de livros que falam sobre guerras, então Eu Sou Malala, Os Meninos que Enganavam Nazistas, O Tatuador de Auschwitz, eu gosto muito desses tipos de livro. Eu gosto muito dos tipos de livro também que são, às vezes, ali livros teen, livros adolescentes, que não necessariamente têm mistério, mas podem ter mistério também, tipo O Mistério do Chocolate, O Enigma do Morango, Um Lugar Bem Longe Daqui. Então, a partir do momento que eu sei que esses são os tipos de livro que eu gosto, vai ficando muito mais fácil pra mim escolher outros livros pra ler depois. A segunda dica é sobre sair da sua zona de conforto e ler livros que não estão necessariamente dentro do seu padrãozinho. Essa dica, gente, é mais pra quem já criou um hábito de leitura do que pra quem tá começando do zero. Eu acho ela importante pelo seguinte motivo. Primeiro, você tem que perceber que o mundo da literatura, ele não gira em torno do tipo de padrãozinho que você gosta, né? Sim, existem vários livros diferentes e é importante sim você dar chance pra esses outros livros. Porque aí talvez você vai descobrir um livro que você nunca imaginou que você ia gostar, você acaba descobrindo. Às vezes você descobre um tipo inteiro de livro, né? Às vezes você percebe que você gosta muito, sei lá, de biografias, além de você gostar muito de fantasias, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de fantasia, você dá uma chance pra biografia, existe uma chance de você acabar gostando dessa biografia e acabar descobrindo o mundo das biografias, né? Digamos assim. Então, é muito importante você sair da sua zona de conforto também pra você descobrir livros que talvez você não gostaria. Um outro motivo é porque quando a gente lê um livro que a gente não tá acostumado, né, um livro que é diferente do tipo que você tá acostumado, você tá se desafiando, né? Quando você lê um livro que você acha que é mais difícil, você tá se desafiando, você tá propondo aquele desafio pra você mesmo, e isso vai te motivar a tentar cumprir. E, além disso, quando você voltar pros livros que você gosta mais, né, pro tipo do padrãozinho que você gosta mais, você vai estar ainda mais motivado pra ler eles. Então, por exemplo, quando eu li 12 Contos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques, foi logo antes de ler Para Todos os Garotos que Já Amei. 12 Contos Peregrinos não tem nada a ver com o padrão que eu gosto. Para Todos os Garotos que Já Amei tem tudo a ver com o padrão que eu gosto. Então, quando eu li 12 Contos Peregrinos, eu gostei do livro, acho que foi uma leitura válida, mas eu fiquei ainda mais motivado pra ir para Todos os Garotos que Já Amei, porque eu tava sentindo saudade do meu padrãozinho. Então eu acho que isso também é importante, você sair da sua zona de conforto de vez em quando. A terceira dica é grifar e fazer anotações no seu livro, mesmo que elas não sejam permanentes. Eu sei, gente, que tem muita gente que gosta de doar os livros e por isso fala que não gosta de grifar, ou então tem muita gente que fala que acha que estraga o livro, mas tem forma sim de você fazer marcações no seu livro sem serem permanentes. Nem como você... Eu não sei se aqui no Brasil existe isso, mas lá nos Estados Unidos
tem, por exemplo, post-it transparente, né? Que aí você pode escrever, você pode colar o post-it, ou então às vezes nem precisa ser transparente, né? Tô falando que precisa ser transparente, mas não precisa. Você pode colar, às vezes, um post-it no livro e escrever no livro, e aí a qualquer momento que você tirar o post-it dali, ele vai estar fora. Às vezes você pode comprar aquelas setas marcadoras pra marcar as partes do livro que você gosta. Isso foi uma coisa que eu fiz com o meu Mockingjay, o meu A Esperança dos Jogos Vorazes. Eu coloquei algumas setinhas nele, e aí isso ajudou demais. Então, por que é importante de você marcar os seus livros? É importante pelo seguinte motivo: a partir do momento que você marca os livros, né, você tá tendo uma interação com o livro, você tá aumentando o seu engajamento com aquele livro, né? A gente fala tanto de engajamento nas redes sociais, você tá aumentando o engajamento com aquele livro. Então você vai criar uma conexão maior com o livro, né? A partir do momento que você marca as frases que você gosta, você anota as suas reações, isso tudo vai te deixando mais animado pra continuar lendo. Não só isso, mas também você vai prestar muito mais atenção. Às vezes as pessoas falam que elas não gostam do livro, mas é porque elas não estão entendendo. E às vezes elas não estão entendendo porque elas não estão prestando atenção. Então, quando você marca, né, quando você tá ali fazendo anotações, você vai prestar muito mais atenção, porque você vai estar assim: gente, a qualquer momento pode aparecer alguma coisa aqui que eu vou querer marcar, então eu tenho que prestar atenção. E aí você presta muita atenção e, consequentemente, você entende o livro, e a chance de você gostar do livro uma vez que você entende o que está sendo dito é infinitamente maior, né? Além disso, uma coisa que grifar ajuda é, às vezes, você grifar as partes que estão dando explicações importantes para a história, ou necessariamente, se não tiver uma história, né, para o conteúdo daquele livro. Então, grifar e anotar é muito importante, mesmo que não seja permanente. A quarta dica é: descubra formas de leitura além do livro físico, como o audiobook e o e-book. Talvez uma das razões pelas quais você não está conseguindo criar um hábito de leitura é simplesmente porque você não gosta do livro físico, ou então porque o livro físico não está te trazendo praticidade. Se você for procurar livros digitais, né, ou livros, igual eu falei, audiobook, talvez você vai conseguir aproveitar muito mais a leitura. Talvez esses sejam formas de leitura que vão ser muito mais prazerosas pra você. Então dá uma chance sim pro e-book, né? Dá uma chance sim pro audiobook. O audiobook, gente, é um negócio extremamente subestimado, porque o audiobook, muita gente fala que não lê porque não tem tempo, né? Então faz o seguinte: pega um audiobook e quando você estiver indo pro seu trabalho no carro, você coloca o audiobook pra tocar no carro, entendeu? Porque aí você vai estar lendo enquanto você estiver indo e voltando do trabalho, entendeu? E antes que alguém comente, né, que audiobook não é ler de verdade, gente. Audiobook é ler de verdade, sim, né? Apesar, assim, eu não gosto muito de audiobook, mas eu já li livros com audiobook. E, gente, é a mesma experiência. E um outro detalhe é o seguinte: não deixe ninguém, tipo, menosprezar, sabe? Vai ter muita gente que vai virar e falar assim: ah, mas você não tá lendo de verdade, você tá usando audiobook. Mas no fundo isso é muito mais a pessoa querendo te menosprezar porque ela não lê direito, do que realmente porque ela acha que audiobook não é livro de verdade. Até porque, gente, a gente tem que lembrar que o audiobook, para algumas pessoas, ele é a única forma de leitura possível, né? Tem pessoas que têm deficiência visual ou até que não enxergam, que são cegas. Então, o audiobook é muito importante para essas pessoas. Então, o audiobook, ele é sim uma forma de leitura muito válida. Um livro que eu li no e-book, no Kindle, foi o livro Night, do Elie Wiesel, o livro Noite. Esse foi um livro que eu li em um final de semana e, gente, honestamente, eu acho que se não fosse pelo audiobook, eu não teria conseguido, pelo e-book, eu não teria conseguido ler esse livro em uma semana. Porque o e-book, muitas pessoas falam que ele aumenta o seu tempo de leitura, ele realmente aumenta porque ele fica marcando: ah, falta tantos por cento, falta tantas páginas, né? E se isso te ajudar, te motivar, ótimo, né? Então, assim, e tem como você esconder, caso você ache que isso não te ajuda. A quinta dica é: leia livros compatíveis com o seu nível de leitura. Gente, não adianta. Se você é uma pessoa que não consegue, se você é uma pessoa que tem um nível de leitura baixo, a ponto de você não conseguir ler, sei lá, Para Todos os Garotos que Já Amei, não adianta você tentar ler Dom Casmurro, entendeu? Tipo assim, você não vai conseguir ler Dom Casmurro, entendeu? Porque Dom Casmurro é um livro infinitamente mais complexo que Para Todos os Garotos que Já Amei. Só um detalhe, não significa que só porque ele é mais complexo que ele é mais válido, tá? Só pra deixar isso claro aqui, todos os livros são válidos, independente de eles serem complexos ou não. Mas é inegável que Dom Casmurro é um livro mais difícil do que Para Todos os Garotos que Já Amei, né? Então, assim, sabe, se você é uma pessoa que nunca leu nada na sua vida, tem dificuldade de ler, sei lá, os textos que caem na sua prova de português, não adianta você tentar ler um livro que é super difícil, entendeu? Comece por um livro mais fácil, entendeu? E aí você, a partir do momento que você for lendo, né, mais e mais, você vai adquirindo mais e mais conhecimento para ler depois livros
mais difíceis. Um exemplo meu é o seguinte: eu recentemente tenho começado a ler livros em inglês. Eu tenho 2 livros aqui em casa que são 2 peças do Shakespeare. Nunca que eu vou ler 2 peças do Shakespeare agora, porque eu às vezes tenho dificuldade de ler outros livros em inglês que são mais simples. Então, pra que eu vou tentar ler 2 peças do Shakespeare? Não faz sentido, entendeu? Então você tem que saber escolher quais são seus livros que você vai ler, mas também saber escolher assim, baseado no seu nível de leitura, né? O seu nível de leitura é um dos fatores que vai te ajudar a escolher quais livros você deve ler. Próxima dica é: use redes sociais de leitura. Gente, essa dica é de ouro, sério. Acho que talvez se você tá fazendo todas que eu já falei e ainda não conseguiu um hábito de leitura, essa com certeza vai te ajudar. Porque assim, gente, usar redes sociais de leitura é uma mágica. Depois que eu comecei a usar o Goodreads, né, que é a rede que eu uso, eu fico muito mais motivado, porque lá tem como eu propor metas pra mim mesmo, tem como eu medir o progresso dos livros, ele marca a data que eu comecei e a data que eu terminei. Eu sempre posto nos meus stories do Instagram quando eu termino de ler um livro e sempre tem gente que me pergunta qual é o nome do aplicativo. Então assim, vale muito a pena. E aqui eu tô falando do Goodreads, mas você pode procurar outras redes de leitura, né? O Goodreads não é a única que existe. Eu tô falando do Goodreads porque é a que eu uso e eu não vou falar de uma rede social que eu nunca usei, né? Então, é isso, assim. Outro detalhe importante do Goodreads é que tem como você seguir pessoas e ver qual é o progresso de leitura dessas pessoas nos livros que elas estão lendo. Então, por exemplo, eu sigo várias pessoas lá mais famosinhas, assim, que eu acompanho, e essas pessoas estão sempre lá postando, né, e postando as resenhas, as opiniões delas sobre os livros que elas estão lendo. Então é muito bom, assim, você se sente muito mais motivado se você usa uma rede social de leitura. Lembre-se que as leituras da escola são diferentes das leituras por prazer. Uma leitura da escola normalmente é escolhida pela professora ou pelo professor. Então, aquele profissional ele vai estar escolhendo um livro para a sala inteira ler, baseado no que ele acha que é o melhor e baseado no que ele quer trabalhar com aqueles alunos. Agora, não necessariamente isso significa que só porque ele está escolhendo, você vai gostar daquele livro. E o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas elas acabam pegando um livro ruim na escola e elas desanimam de leitura, tipo assim, pra sempre, né? Acham que todos os livros vão ser ruins igual àqueles. Não, gente, a leitura por prazer, ela é totalmente diferente da leitura na escola. Na leitura na escola, você não escolhe o livro que você tá lendo, você tem que ler em um determinado período de tempo, você vai estar sendo avaliado de acordo com aquela leitura, então é uma leitura mais tensa. Tudo isso, quando você tá lendo por lazer, some. Você vai estar lendo um livro que você quer, você vai estar lendo no tempo que você quiser, não tem pressão, você não precisa estar entendendo super o que aquele livro ali quer dizer. Então assim, gente, entendam isso. A leitura da escola é diferente da leitura por lazer. E é óbvio, saibam valorizar também as leituras que vocês recebem na escola. Eu só li a série da Parvana inteira porque o primeiro livro foi requisitado por uma professora minha de português. Então ela pediu pra eu ler, eu fui lá, li, adorei e continuei lendo a série. Escolha um momento específico do dia pra ler. Essa daqui é difícil, eu sei, porque às vezes o dia é muito corrido, né, você não tem controle do seu dia, mas é aí que entra a famosa ler antes de dormir, né, gente? Ler antes de dormir vai ser bom, porque você vai estar estabelecendo um momento específico do dia, então toda vez que você for ali dormir, o seu cérebro já vai associar, ó, agora tá no momento de ler. E segundo, porque quando você lê antes de dormir, é comprovado cientificamente que você vai ter um sono muito melhor, né? E você vai ter muito mais facilidade de dormir também. Então, gente, ler antes de dormir, ou então ler em qualquer período do dia, ler assim que amanhecer. Quando eu tava lendo Tudo Está Iluminado, ou Everything is Illuminated, do Jonathan Safran Foer, foi um livro que eu li muito recentemente pra minha faculdade. Eu não gostei desse livro. E eu lembro que o que eu fazia era que todo dia eu acordava e antes de eu levantar da cama, eu lia a minha metazinha, porque esse também foi um livro que eu usei meta. Eu lia a minha metazinha logo depois que eu tinha acabado de acordar, porque eu tava meio fraco ali, não queria começar o dia. Então eu deixava o Kindle, eu li esse livro no Kindle. Eu deixava ele do lado da minha cama, assim que eu acordava eu já pegava o Kindle e começava a ler. Eu aproveitava que eu já tava mais fraco, mais desmotivado e já lia logo o livro e já resolvia isso do meu dia de uma vez. Eu sei que às vezes dá aquela preguicinha de ler antes de dormir, ou então ler em qualquer horário do dia. Eu sei que dá aquela preguicinha de pegar o livro e começar, mas gente, comecem porque vale a pena. Façam essa forcinha pra começar, porque depois vai valer a pena, você vai acabar lendo. E igual eu falei, nem que sejam 5 páginas, já é super válido. Penúltima dica é criar metas de leitura e segui-las com rigidez. Eu não uso tanto essa dica, mas
uma vez que eu usei foi quando eu li O Amor Não Se Isola, da Maria Beltrão. O livro tem exatamente 120 páginas e eu queria muito terminar de ler ele em uma semana. Então eu me propus a ler 30 páginas por dia. Eu fui lá, eu consegui ler as 30 páginas por dia e terminei o livro em 4 dias. Então, eu acho que é muito importante você criar essas metas e saber segui-las. 30 páginas por dia, gente, é uma meta altíssima, tá? Não, pelo amor de Deus, não estabeleça 30 páginas por dia se você nunca leu nada na sua vida. Então, assim, é importante você também ter essa noção, assim, qual vai ser a meta que você vai estabelecer. Vamos supor que você é uma pessoa que nunca leu nada na vida. Eu recomendaria você estabelecer uma meta de 5 páginas por dia, ou até às vezes até uma página por dia, gente, porque hábito de leitura tem muito mais a ver com constância, né, com por quanto tempo você vai conseguir ficar lendo todos os dias do que realmente na quantidade que você lê todos os dias. Se você lê uma página por dia, todos os dias do ano, você vai terminar o ano tendo lido 365 páginas. Então, vale a pena sim a gente valorizar as metas pequenas. Outro detalhe é que a partir do momento que você estabelece uma meta de leitura e cumpre ela rigidamente, você vai estar sendo constantemente motivado a ler mais. Porque você vai estar conseguindo cumprir as metas e aí você vai, aos poucos, né, aumentando a sua própria meta. Você vai estabelecendo, pensa ali que é um compromisso seu com você mesmo. Isso vai te ajudar demais. Outro detalhe importante é você saber que uma meta de leitura não necessariamente é medida por páginas. O livro Brief Answers to the Big Questions, por exemplo, do Stephen Hawking, né? Breves respostas para grandes perguntas. Eu estabeleci a meta seguinte: eu vou ler uma resposta em um determinado período de tempo. Eu não lembro exatamente qual foi a minha meta, mas fato é que eu consegui cumprir e acabei terminando de ler um livro que eu nunca imaginei que eu ia conseguir terminar de ler um livro do Stephen Hawking em inglês. Então, assim, foi realmente muito valioso nessa situação. Enfim, não é necessariamente uma dica, mas lembrem-se de que a leitura é uma atividade de lazer. E assim como todas as outras atividades de lazer, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. A diferença da leitura para outras atividades de lazer é que na leitura você tem um benefício a curto e a longo prazo, né? Diferentemente de ficar vendo dancinha no TikTok, nada contra quem faz dancinha no TikTok ou quem vê dancinha no TikTok, mas a verdade é, provavelmente a dancinha do TikTok não vai te trazer nenhum benefício a longo prazo, né? Você só vai se divertir ali no momento e vai ser isso. Então, a leitura, ela tem essas vantagens, né? Ela vai te trazer um benefício a longo prazo. A leitura, ela vai aumentar o seu vocabulário, ela vai te ajudar a prevenir doenças como Alzheimer, ela vai te ajudar a ter um repertório maior de conteúdos para discutir, enfim, ela vai melhorar a sua memória. Todas essas são coisas comprovadas da leitura e, além disso, você vai ter a diversão ali do momento. Você vai ter a diversão de estar lendo um livro. Lembrem-se dessa frase: ler é divertido, ler pode ser divertido. Ler não é coisa, pelo amor de Deus, gente, tirem isso da cabeça de vocês. Ler não é coisa de gente inteligente. Você não precisa ser inteligente pra você ler. Aliás, pelo contrário, muitas vezes a pessoa que lê e é inteligente, ela não lê porque ela é inteligente. Ela é inteligente porque ela lê, né? É o contrário. Então, se você ler, você também pode se tornar inteligente, né? Então, assim, apesar de que inteligência, né, todas essas coisas, relativo, eu sei, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem para aquela pessoa que você acha que não tem um hábito de leitura e que tá tendo dificuldade para conseguir criar um. E inscrevam-se, ativem o sininho das notificações. E é isso, tchau, tchau!